Louvado seja Deus. Bom dia, boa noite, boa tarde. Para todos aqueles que for ver essa gravação, eu te digo que tu tenha um bom dia. Eu te digo que tu tenha boa noite e tenha uma boa tarde. E não esqueça de assinar o meu canal Pastor Maurino, dá ali o teu ok, vai ali para poder, toda vez que eu ver uma gravação nova, o sininho vai tocar, né? São palavras boas, são palavras da Bíblia, são palavras de reflexão, né? Que edifica, não destrói não, irmãos, sabe? Edifica muito e também tem muitos conselhos, sim. Eu não me ponho como um grande conselheiro, mas a idade que eu tenho, o tempo de vivência que eu já tenho, eu já posso dizer para muitos a experiência que eu tenho. E se conselho fosse bom, nós venderíamos, né? E eu vendo ele, irmãos. Eu vendo ele porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor. Eu vendo de uma forma em que eu dedico o meu tempo, um tempo, para esse tipo de gravação. Então, nossos tempos são preciosos, então ele é vendido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 13. Quando tu vai abrir aí, vou falando. Porque muitos irmãos mandaram para mim dizendo: pastor, devemos nós obedecer os nossos presidentes da nossa Constituição, da Constituição brasileira, aquele que foi escolhido pelo povo, aquele que o povo elegeu como seu presidente. Nós devemos obedecer a ele e observar e seguir o caminho que ele está falando com a gente? Aí eu digo, irmãos, nós estamos debaixo da potestade, sim, do poder deste governo. Eu digo, onde tu tiver, qualquer nação que tu tiver, tu vai estar debaixo de uma potestade de um governo. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África, algumas regiões da África, seja em qualquer parte do mundo, o poder institucional daquele país estará sobre você. E nós temos de obedecer. Haja vista que um jovem foi vender droga numa região da Ásia, ele foi localizado, foi preso e foi morto. Por quê? Porque são as regras daquela nação. Ele não observou isso. E nós também não somos diferentes. Há um governo eleito, há um congresso que está ali, há um senado que está ali, há um poder judiciário que rege as nossas leis, guarda as nossas leis e faz com que elas sejam aplicadas. E isso tudo nós temos de obedecer. Andar na linha, andar na reta, andar no caminho certo daquilo que é sociedade, aquilo que é normativo de uma sociedade. Isso sem dúvida, somos honestos. Você é uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa honesta. Nós buscamos, lutamos para trabalhar, trabalhamos para poder pagar nossas dívidas, aquilo que nós compramos, honramos com aquilo que nós temos com o nosso trabalho. Portanto, são as normativas de um país, de uma nação. E o apóstolo Paulo, ele impõe isso, ele fala deste poder sobre nós. Ele, no capítulo 13, irmãos, de Romanos, versículo 1, ele diz: toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e há potestade que foram ordenadas por Deus. E é verdade. A Bíblia fala que não cairá uma folha da árvore se não for a permissão de Deus. E é verdade. Sem essa dizer que não, isso não é existente. Isso não existe. Não, existe sim, irmãos. Nós temos de andar no caminho reto diante dessa sociedade. Quando entrar no ônibus, nós entrarmos no ônibus,
né? A gente vê lá as pessoas desobedecendo e querem que seja ela vista como natural. A cadeira amarela é ali mostrando que ali é para uma pessoa idosa, uma pessoa com uma criança de colo, uma pessoa indebilita que não consegue se manter em pé dentro do ônibus. E o que nos acontece, o que nós vemos, pessoas sentadas naquele local e não querem abrir mão, ou pessoas simplesmente que pegam uma criança que não é de colo, coloca no seu colo, uma criança que pode se manter em pé, né? E tira o lugar de um idoso. E o mais errado ainda, depois nós vamos comentar também sobre isso, é o idoso que dá lugar para uma criança que pode se manter em pé. Ela quebra aquilo que é normativo, aquilo que é normal. São regras, são obediências que nós devemos obedecer olhando para aquilo que é. Mas nós bolamos as leis e desobedecemos as leis. E o que nós estamos vendo aqui é isso que tu me cobrando, as pessoas muito me cobram. Pastor, devemos obedecer esse governo? Não, o governo em si, ele é uma instituição. Mas aquilo que a instituição tem como regra, como lei, vamos obedecer. Vamos andar nela. Vamos caminhar nela. Né? Eu não vou obedecer a um governo em que ele vai contra a minha palavra de Deus. Ele é contra a palavra de Deus, seja onde for. Não, se está contra aquilo que está mandando eu fazer, mas é contra a palavra de Deus, é contra os meus conceitos bíblicos, aí eu não faço. Não tem como fazer. Por isso que eu ando no caminho certo, para não me obrigar a fazer caminhos errados, contra a palavra de Deus. E o que nós olhamos? Muitos pastores de grandes igrejas fazendo desobediência à palavra de Deus, daquilo que está escrito. Eles estão mais fazendo uma adoração para manter o seu poder a um homem do que a palavra de Deus. Então nós olhamos os pecados com o que está acontecendo. Eu não posso estar de comum acordo quando a Bíblia fala que a gente não devemos usar a espada. A espada é uma arma, ela fere e mata. Epa! E muitos cristãos estão levantando a bandeira da aprovação das armas. É errado para nós cristãos. Nós somos contra a arma, contra a liberação de armas. Aquilo que fere. Porque aquele que feriu aquele de uma família com uma arma, aquela outra família vai ferir aquele outro com a arma que ele também tem. E a Bíblia é contra o homicídio. A Bíblia é contra tudo isso. O ferimento de armas. Já vista que Pedro, ele puxou a sua espada e feriu a orelha de Malco. Jesus repreendeu. Então, até então, eu ando nos meus caminhos retos, debaixo das potestades dos meus governos, debaixo de uma constituição e debaixo de um governo. Mas se a minha Bíblia fala que quem fere com a espada será ferido, com o ferro será ferido, então eu sou contra, não sou a favor. Se a minha Bíblia fala que nós devemos edificar
ou até mesmo avivar uma pessoa que para nós está morta no caminho de Cristo. Eu tenho de trazer ele para o caminho, trazer ela para o caminho do Senhor, seja ela aonde estiver ou como estiver, não é assim que diz o louvor? Mas ainda que essa pessoa cometeu delitos contra o Estado, delito contra o Estado, a nação é contra ela, o Estado é contra ela, ela quebrou todas as regras. Mas a Bíblia fala para nós que nós temos que restaurar, transformar aquela vida. A morte dele não agrada a Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E alguns pastores, alguns chamados evangélicos, defendem a pena de morte. Não, irmãos. E diz, a pena de morte é na Bíblia. Não, meu querido, mas Jesus Cristo ele condena a pena de morte. Ele foi condenado na pena de morte. Mas ele falou que para aquele bandido que estava do lado dele, que ainda ele estaria com ele no paraíso. Então, bandido bom é bandido morto? Não, não é não. Deus não tem prazer na vida, na morte dele. Bandido bom é bandido restaurado. O dia que morrer, o Senhor terá prazer na vida dele. É isso que nós queremos. Então, obedecer às ordens, vamos obedecer sim. As regras que são impostas sobre nós, vamos obedecer sim, irmãos. Nós somos cristãos, nós somos exemplo neste mundo, somos sal desta terra. Mas não é porque um presidente ele me fala, sabe, ele é contra o homossexualismo. Não é plausível na Bíblia o homossexual. Na minha Bíblia, na forma que eu vejo, eu obedeço a Bíblia. Mas também não vou matar, também não vou xingar, não vou agredir. Eu acho engraçado que alguns jovens homossexuais, ou menino mesmo, quando ele vê um crente passar, eles se abraçam, se beijam, nos provocando. Mas não me provoca, sabe por quê, irmãos? Eu amo eles, porque eles são jovens. Eles estão envolvidos neste mundo pecaminoso, na forma que nós vemos. Mas eu não tenho raiva deles, nunca terei. Mas levantar bandeiras contra essas pessoas, não faço. Se tu acha que eu vou chegar um dia, vou levantar uma bandeira contra, não vou fazer, querido. Eu não vou fazer, porque não é a regra cristã. A regra cristã é restaurar, é transformar. Desde que a pessoa queira também. Agora, cristão que incentiva a violência, cristão que não tem um pingo de misericórdia para os encarcerados, que prefere a pena de morte, não é cristão. Em João capítulo 19, versículo 11, ele diz assim: nenhum poder terá contra mim, se que de cima não fosse dada, mas aquele que me entregou a ti, maior é o pecado tem. João capítulo 19, versículo 11. Ele disse isso para Pilatos. Pilatos, todo esse poder que tu tem aí é do meu pai. Meu pai te deu esse poder. Um poder institucional. Aliás, até então institucional não é, porque era um poder de uma nação invasora, do inimigo, que ele
foi aquele magistrado que foi resolver um problema daqueles que entregaram a Cristo, que também tinham poder. Eles já tinham um poder religioso, um poder também político em cima do povo de Israel. E o Senhor está dizendo aqui claramente, ó, você, o meu poder, o poder que você tem é do meu Pai. Mas aí, acho que não sei se ele apontou por magistrados religiosos que estavam ali, mas pior é para vocês. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Olha, obedeça a ordem, anda no caminho reto da instituição, no caminho reto da potestade, do poder que Deus deu a esse homem. Mas não caminha no erro que ele está cometendo contra Deus, contra a palavra de Deus, contra muitos estão cometendo, como muitos estão cometendo hoje em dia. Todo o poder foi dado? Foi. Mas será que eu vou andar cegamente por causa disso? Será que eu não vou então? A Bíblia morre ali para mim? Eu tenho todos os direitos porque eu vou fazer porque o líder, meu presidente, ele assim o quer? Não, querido. A nossa instituição principal é a Bíblia. Nada está sob o poder da Bíblia. Ainda que a pessoa fale que todo o poder está acima é de Deus, não. Todo poder é de Deus? A pessoa fala isso de boca para fora. Mas exerce a palavra, exerce a comunhão? Cadê a misericórdia dos 16 rapazes que foram mortos lá no norte do país? Que foram decapitados naquela guerra sangrenta? Não defendendo eles porque eu não conheço eles, mas defendendo eles como almas que foram, talvez não conheceram a Deus. Como já falei, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas e aquela família que morreu aqueles homens? Não merece a nossa compaixão? Não merece a nossa compaixão? Merece sim. Então eu não devo falar, eles estavam ali e sabiam o que estavam fazendo. Não. Não, irmãos. Quebrou uma regra natural dos homens. A lei ali foi quebrada. A instituição ali foi violentada. Então eu não posso concordar com isso. Porque, como já falei, o próprio Cristo, ele foi condenado à morte. Então, debaixo de quem? De uma ordenância daquilo que foi instituída por Deus. Ou seja, nenhum poder do poder que foi emanado a Pilatos por Deus. Então ali houve uma morte justa? Não. Então, querido, cuidado quando nós te falamos, olha, vamos defender isso. Não defende a pena de morte. Como também não defendo o aborto. Mas cuidado quando a gente está falando de leis celestiais, onde nós estamos colocados. Cuidado. Não confunda a lei de um homem ou de uma instituição só porque fala de Deus, é de Deus. Não, não é. Obedeça a palavra de Deus. Então a gente tem de, ainda continuando ali em Romanos, vamos lá de novo, capítulo 13. Uma passadinha aqui em Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. A cegueira, muitas vezes nossa, porque nós estamos vivendo um mundo tão violento de vingança imediática, que nós queremos
quando ferem alguém da nossa família, nós ficamos odiosos, com raiva daquilo que aconteceu. Natural que nós queremos mesmo, sabe? Mas nós temos que tomar muito cuidado na posição que Deus nos coloca. Então, não dá vazão ao nosso ódio para aquele que está no poder, que tem o poder, tem a potestade sobre nós, não inflamar aquele coração que mais para o ódio. Porque o Senhor fala assim, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, por até a sua paixão infame. Vamos ficar até aqui. O outro assunto, ele não... porque Deus abandonou o coração daquelas pessoas por uma paixão tão firme, tão de levar o pecado, de fazer o pecado. Não é que Deus abandonou a eles, mas o ódio muitas vezes nos cega. E quando no nosso ódio nos cega, nós aplaudimos pelo mal. O mal aí chegou, o mal é o meu poder, o mal é isso, aquilo. Se a pessoa tiver uma arma, ela mata. Ela tem o poder ali também. É o mal. Então que nós, cuidado, irmãos. Muito cuidado quando nós estamos falando de poderes que realmente Deus deu, mas esse poder não pode ultrapassar a linha da nossa salvação. Passou da linha da nossa salvação, irmãos, ele nos comete, nos leva a um pecado. Sabe por quê, irmãos? Lá em Tito, capítulo 3, versículo 1, vamos para Tito lá. E depois 2 Timóteo, tu encontra Tito. 3:1. Ele diz assim: admoestei-os que aqui se sujeite aos principados. Volta de novo. Aos principados, a potestades que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. A nossa boa obra é a nossa conduta como homens aqui na terra, como mulheres, como família aqui na terra. É a nossa boa conduta, é a nossa boa obra. O peso da sociedade não vem sobre nós. Somos pessoas honestas, somos pessoas dignas com seus valores diante de uma sociedade. Então, tem uma boa obra. Aquele que nos vê, vai nos ver diferente. Olha lá, é crente, ele obedece a Bíblia, ele anda nos caminhos do Senhor. E quando a pessoa vem chegar diante de ti para falar que bandido bom é bandido morto, você diz, não, querido, bandido bom é bandido para ser restaurado, é restaurar.